Um engenho de farinha público, localizado no bairro Limpa, está abandonado há bastante tempo. O local, que foi construído no fim dos anos 90, com dinheiro público, agora sofre com vandalismos, furtos e degradação com o tempo. Telhado, portas e janelas quebradas. Lixo jogado pelo chão. Essa é a situação do engenho de farinha público localizado no bairro Limpa, região sul de Garopaba. Um abandono que não vem de hoje. O local foi doado no fim da década de 90 e foi inaugurado em 99. O objetivo era que fosse utilizado para a produção de farinha de mandioca por produtores locais. E assim foi até o ano de 2016, quando as atividades foram encerradas. O engenho, que chegou a atender uma média anual de 30 produtores locais e produzir até 120 mil quilos de farinha por ano, agora está assim, abandonado. A prefeitura tinha conseguido um recurso para a construção do engenho de farinha de mandioca, do engenho de cana-de-açúcar e do mercado do produtor, mercado público municipal. E não estava conseguindo o terreno para fazer o engenho de farinha. O secretário na época era o seu Laudelino, o seu Lodi, conhecido aqui no Sul. E o seu Lodi comentou com meu pai que ia perder a oportunidade de fazer um grande engenho, um bom engenho, porque tinha o recurso para fazer o engenho, mas não tinha o terreno. Então, meu pai, nós já tinha um engenho de farinha, já trabalhava, família grande ali, Meu pai disse, não, se é por causa do terreno, eu dou o terreno. Para fazer o engenho, eu dou o terreno, o que for preciso. E daí o seu Quirino, que era o prefeito na época, veio, conversou, acertaram. A Dia e os irmãos foram quem tocaram o engenho desde a inauguração até o encerramento das atividades. Produtores locais também aproveitavam da mão de obra da família para fazer a produção de farinha de mandioca nos períodos de safra. E a gente ficou estudando uma maneira de como funcionar, como trabalhar o engenho, se em cooperativa ou em associação. Só que na época os produtores já estavam parando, os produtores mais antigos não queriam assumir nada de compromisso assim de cooperativa ou de associação. E então nós começamos a fazer a nossa farinha e aí os outros agricultores vinham procurando a gente para fazer a farinha deles, e aí a gente entrava em acordo e começamos a atender os outros agricultores. Então a gente reconhecia, e a Secretaria da Agricultura e a IPAGRE sempre deixaram isso bem claro, que o engenho tinha a finalidade de atender os agricultores locais, e então a gente sempre viabilizava para eles, para fazer, durante o período central da safra, a gente fazia a farinha dos produtores locais, era mais assim, e durante as extremidades da safra, ou bem no começo, mais no cedo, ou bem no final, a gente fazia um estoque para nós comercializar. Quando a doação foi feita pelo pai do Adi, existia a condição que o terreno seria utilizado apenas para a finalidade de engenho de farinha, com o objetivo de manter a tradição. Só que com o passar dos anos, a administração pública não deu a devida atenção e o espaço acabou ficando de lado. E que enquanto fosse engenho, o pai não mexeria no terreno, não pediria o terreno de volta e nada. E eles queriam uma garantia, que para investir tinha que ter uma garantia de que o terreno fosse atender a finalidade. O pai disse, não, faz o documento que vocês quiserem. Enquanto for engenho, ninguém contesta, E em 2008, então, a prefeitura queria fazer a ampliação e adequação da unidade, que então foi constituído um documento de doação condicional. Enquanto fosse engenho, a família, o pai ou a família, os herdeiros que viesse a ser, não poderiam exigir a terra e a prefeitura teria direito de uso enquanto fosse engenho. Mas também não poderia usar para outra finalidade, Era para o engenho. Dia que deixasse de ser engenho, voltava para os herdeiros, está lá no contrato de doação, e enquanto fosse engenho, os herdeiros não poderiam reclamar a posse. O motivo da paralisação, em 2016, foi porque a Vigilância Sanitária do Estado exigia algumas melhorias no engenho. No entanto, por ser de responsabilidade do Executivo, as adaptações deveriam ser realizadas pela própria Prefeitura, o que não aconteceu. Para fazer essa adequação da unidade e para fazer as melhorias já de algumas coisas que a gente já detectou como problema. Entre elas era a troca do telhado, que a armação era de madeira e a madeira, tu sabe que não era madeira tratada, tinha uma durabilidade pequena e já estava começando a dar problema, dar sinais de problema. E essa captação de recursos sempre foi onde eu falo que os outros municípios, os outros prefeitos também não apoiaram, porque teve ano, por exemplo, o projeto não foi aprovado porque o município não garantiu no orçamento dele a contrapartida.
Depois o município garantiu, ele foi aprovado, o dinheiro ficou 1 ano e meio lá disponível e ele nunca botou o projeto para frente. Fez umas 2 ou 3 adequações e fazia todo o orçamento de novo, buscava tudo e chegava na hora de botar em prática, não foi fazendo. Com isso a unidade foi tendo um desgaste na parte da estrutura de telhado e que tornava insegura a produção do alimento ali dentro, né? Então, por falta disso, por essa insegurança, a gente achou melhor parar. De acordo com a ADI, na administração passada, foi feito outro documento de uso campeão. Sendo assim, as condições feitas pelo antigo dono passaram a não ter mais validade para o poder público. Isso aconteceu, o outro gestor, ao invés de cumprir essa finalidade, ele foi e fez o uso campeão e... Ele fez o uso campeão, pegou a matrícula do terreno e agora aí se descobriu que tem uma lei que dá a garantia de posse derrubando a condição. Não se sabe se isso é verdade ou de que forma que a justiça vai proceder, mas a gente espera que seja feita justiça. Que a prefeitura devolva o terreno, se ela não quiser utilizar como engenho, se ela quiser reformar e fazer engenho, está aqui, pode fazer à vontade, a estrada é aberta, não tem nada, né, que impeça, e se ela não quiser, então devolve para os herdeiros, né. Se ela for fazer outra coisa, daí com certeza a gente vai tentar buscar os nossos direitos na justiça. Esta situação de abandono de um espaço que foi construído com dinheiro público foi motivo de indicação na Câmara de Vereadores de Garopaba. E eu acho que é importante porque a gente tem muitos produtores ali na região e ao redor também. Então, seria uma forma também de fomentar, né, o agricultor, o pequeno agricultor, que às vezes essa atividade a gente sabe que ela tem pouco incentivo e ela vem diminuindo ao longo do tempo. Garopaba a gente ainda tem, se eu não me engano, 42 engenhos, mais 39 em atividade. Então seria uma forma de fomentar ainda mais para que as pessoas possam manter a atividade, né? Que é uma atividade tradicional e que também gera um certo tipo de renda para as famílias. Ou então, como eu falei anteriormente, caso o município entenda que não é essencial que se reforme aquele engenho nesse momento, que ele então dê uma destinação mais adequada, né, para aquele ambiente, inclusive evitando vandalismo, depredação e até uma possível ocorrência de algum crime ali dentro, não se sabe o que pode acontecer, né? De acordo com o Executivo Municipal, a intenção é que o engenho seja reformado e mantido produção de farinha de mandioca por produtores locais. O município já tem projeto também de uma reforma para aquele local e o município agora só precisa mesmo ter uma conversa com o pessoal lá que fez a doação do imóvel à época para que a gente possa dar os próximos passos. O município precisa ou fazer um convênio com a Epagre para verificar se nós vamos dar destinação para as escolas do município, para estudar engenho, para verificar os maquinários que eram utilizados na época, ou se a gente vai também, além de levar as escolas para reconhecer essa atividade do nosso município, entregar isso para alguma família, de preferência para quem fez a doação do município, para que eles possam tocar esse engenho. Então essa conversa vai ser o próximo passo agora que a gente vai ter com a família, para a gente poder dar os próximos andamentos. Mas o município já tem projeto sim, nós precisamos fazer uma reforma lá, está bem degradado lá a questão de telhado, de limpeza, até de cercamento do terreno. Até hoje todos ainda cobram da gente, né, do porquê que não se reativa a unidade funcionar, mas hoje a gente sabe que a unidade era do município, a unidade é do município na verdade, e o município não tem esse interesse ao nosso ver, né? Então, tanto é que trocou a gestão, por exemplo, até hoje ninguém da gestão me procurou para o que fazer com eles, né? Quando eu conversei com o secretário da Agricultura no começo dessa gestão, ele só disse que ia ver, que pegaram o bonde andando, ia ver o que é que fazia e tal, e ainda não viram, né?